E hoje, 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Pessoas com essa síndrome têm problemas para se comunicar e interagir com os outros. Quanto mais cedo for diagnosticado o distúrbio, maiores as chances de que o autista receba o tratamento adequado. Em Mato Grosso, apenas uma unidade de saúde pública oferece atendimento especializado e gratuito. Vou jogar. Quem vê a família brincando não imagina quanta força eles precisaram ter para enfrentar a notícia. Mais difícil do que enfrentar a doença é encarar o preconceito. Por exemplo, a escola não aceitou Marcos Paulo, né? Foi um tipo de preconceito. E a gente percebe, ele emite vários sons, né? Ele faz vários gestos, porque o autismo traz estereotipia. E esses gestos, às vezes, né, para as pessoas é algo diferente. Marcos Paulo nasceu com uma doença genética chamada esclerose tuberosa, que leva ao autismo, uma desordem cerebral que produz dificuldade na comunicação, relacionamento social e provoca comportamentos repetitivos. Atualmente, a cada 3 meses, a família segue para Campinas, interior de São Paulo, para tratamento. A família morou no Rio de Janeiro e lá o menino fez ginástica olímpica, uma atividade que ajudou muito. Contato visual melhorou, interação social, né, com outras crianças. E infelizmente aqui em Cuiabá nós não encontramos, não tem nenhuma academia que ofereça, infelizmente. A família de Davi também resolveu procurar a ajuda, só que a ajuda foi para eles, os pais. Rogério e Gilvane resolveram fazer cursos para aplicar em casa com o filho. Os cursos, eles ensinam a gente, primeiro, a ter respeito pela criança, primeiro, você saber que ele também tem todos os tipos de anseios, todos os tipos de necessidades de ser compreendido. E quando você tem uma posição respeitosa em relação ao seu filho, ele consegue entrar numa interação, ele consegue vir até você, ele consegue vencer a maior dificuldade dele, que é a interação social. Aos 4 meses, a família suspeitou que algo não estava normal, mas foi só aos 2 anos e 2 meses que foi feito o diagnóstico. Hoje, aos 5 anos, Davi é uma criança feliz e já conseguiu vários avanços. Areia, fala abrir. Abrir, areia. O autismo é uma síndrome que não tem cura e atinge quase 2 milhões de brasileiros. Em crianças, é mais comum que o câncer e o diabetes. O trabalho desenvolvido pelos pais de Davi é analisado pelo UFMT e vai ser repassado para outros pais de crianças autistas. Nós temos atualmente 8 estudantes de psicologia que ficam amanhã em casa trabalhando com o Davi, né? Ficam disponíveis a ele, brincando, interagindo. Então a Universidade Federal foi bem parceira nesse sentido. Em Rondonópolis, as repórteres Graziela Dal Bosco e Giannine Zambonini mostram histórias de outras famílias que também enfrentam o autismo com muito amor. Olhando assim, Lucas até parece um adolescente como qualquer outro, mas na verdade precisa de um carinho especial. O menino de 15 anos é autista. A mãe conta que essa síndrome só foi descoberta 12 anos depois. Sempre se enquadrou como um retardamento, né? Dificuldade de aprendizagem. Depois que eu descobri, ficou mais fácil até a maneira de lidar, de tratar, de saber o que é, né? Lucas nunca havia falado uma palavra sequer. Com o novo tratamento, começou a pronunciar as primeiras frases e descobrir as cores. Qual que é? Amarelo, muito bem. E até nos conta a preferida. Azul. Já o caso do Yuri é diferente. Os pais diagnosticaram o problema quando ele completou 2 aninhos. A partir daí, a rotina teve que mudar completamente. Até mesmo na hora das brincadeiras. Yuri adora tudo que roda, como o ventilador, pois chama a atenção. Ele ainda não fala, apenas se comunica por gestos. Mesmo assim, os pais insistiram que ele estudasse com outras crianças numa creche. Ele tem uma mediadora que acompanha ele na escola e ela incentiva ele em todas as atividades que as crianças fazem. Atenção, está aí uma coisa que Otávio adora. Ele tem apenas 5 aninhos, é autista e artista. Olha só quanta habilidade com o microfone. O pequeno vive cantarolando e mais, em inglês ainda.
A mãe, Cleide, fica toda orgulhosa. Mudou a rotina da casa, mas fica feliz ao perceber a evolução do filho. Muda tudo quando você tem um diagnóstico. Aqui em casa, o comportamento do Otávio mudou depois disso, porque nós mudamos com ele. Com tanta energia para gastar, a ecoterapia é uma das alternativas para o Otávio. Aqui, ele se desenvolve a cada dia. As etapas vencidas, por menores que possam parecer, são muito comemoradas. Isso, rápido! Soltou! Muito bem! Elaine comanda os movimentos do cavalo. A toda hora chama atenção para os exercícios. Melhorou muito o desenvolvimento de linguagem e de fala dele, que é o que a gente foca mais. E o diferencial do cavalo, da ecoterapia relacionada às outras reabilitações, que a criança, ela não vê isso daqui como uma reabilitação, como uma terapia, como, né? Então ela vê isso como uma coisa gratificante, que dá prazer. O autismo faz parte do meu filho, está nele. Não tem como tirar isso dele, né? Ele vai estimular, ele vai melhorar, ele vai conseguir ter uma vida normal. Eu acredito que o Otávio vai fazer faculdade, eu acredito que o Otávio vai ser brilhante. Marcos Paulo, Davi, Lucas e Otávio, todos tiveram respaldo financeiro das famílias para ter um bom tratamento. Nós temos condições, mas várias famílias não têm. E isso traz consequências para as crianças. Em todo o estado, apenas o CAPSI, Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil em Cuiabá, faz este tipo de atendimento. O local tem uma equipe multidisciplinar que desde 2002 atende jovens até 17 anos. O tratamento dura entre 4 meses e 2 anos. Ele inclui tanto o atendimento da criança a partir da condição de estimulação de aspectos da sua vida que estejam com prejuízo no desenvolvimento em função do acometimento da patologia, bem como também inclui atendimentos específicos à família. Quanto mais precoce for feito esse diagnóstico, melhores as chances de desenvolvimento dessa criança, porque mais brevemente também a gente pode ofertar estímulo e tratamento e cuidado específico. Olá, muito bom dia. Falamos agora ao vivo aqui de Rondonópolis sobre o autismo. Você sabia que para cada 5 crianças com essa síndrome, apenas uma é menina? Pois é, interessante, né, o dado. Eu vou conversar agora com a Érica Rezende, ela que, além de psicóloga, é mãe de uma menina autista, né, Érica? Érica, mudou muito a sua rotina depois do diagnóstico? Olha só, ter um filho especial dentro de casa é a prova do amor de Deus que nós também somos especiais. Então foi com muito prazer que a nossa rotina, que a dinâmica da casa foi totalmente modificada em prol dela. E a partir disso, a partir de ter um filho especial, a gente passou a dar valor em pequenas coisas, um pequeno som, um pequeno gesto. Sempre em casa é muito comemorado, é uma casa muito alegre, é uma casa muito feliz. Por onde a Isabelle está passando, a gente está comemorando junto com ela. Em geral, o diagnóstico ele é feito por volta dos 5 anos de idade, mas é importante que ele seja feito antes disso? Olha, existe 2 possibilidades. Ou a gente tem as crianças que já nascem com o autismo e desde cedo os pais já começam a perceber que ela apresenta um atraso grande de desenvolvimento. Ou crianças que nascem normais, começam a falar até os 2 anos de vida e elas começam a apresentar um afastamento, evitação de olhar para as pessoas, diminui a fala. Então, assim, dos 2 tipos, quanto mais cedo, quanto mais motivado, quanto mais trabalhado, estimulado essa criança, melhor vai ser o desenvolvimento dela. Por que é tão difícil identificar o problema? Até porque nós temos estamos na luta para que os profissionais estudem mais a respeito, conheçam melhor sobre o que é o autismo. Então, às vezes os pais acham que é um atraso comum, que vai passar, escuta a avó, escuta amigos dizendo não é nada e demoram para procurar também os profissionais especializados. Então, isso dificulta também o descobrimento mais cedo e um trabalho mais específico dentro do caso do autismo. Aqui em Rondonópolis foi criada uma associação?
Então, olha só, devido à demanda no consultório de pessoas que nos procuravam, eu entendi que havia necessidade do contato entre elas. Então, nós criamos a ARPTA, que é a Associação Rondopolitana de Pessoas com Transtorno Autista. É nova associação, acabou de ser criada, e a partir daí nós estamos nos encontrando enquanto famílias e estamos nos organizando para que algo seja feito na cidade em prol disso, principalmente a questão da divulgação agora do que é o autismo, porque nós entendemos que o preconceito se combate justamente com a informação, e é o que nós estamos fazendo a princípio. Ok. Eu queria te perguntar também, assim, tem mães que conseguem identificar muito cedo o autismo, isso se deve ao quê? Geralmente as mães que já tiveram outras crianças, que perceberam que o desenvolvimento dessas crianças foi mais rápido, ela já consegue perceber. E às vezes a criança com autismo, ela apresenta estereotipias. A gente tem uma conhecida por flap, que as crianças batem as asinhas quando estão felizes ou em alguma situação que está incomodando profundamente ela. Então, às vezes, pelo esse comportamento da estereotipia, a mãe percebe que é uma característica grande dentro do quadro do autismo também. Obrigada pela entrevista, conversei com a Érica Rezende. Vale, gente, a pena lembrar que o autismo ele atinge 1 a cada 110 crianças. A síndrome não é um bicho de 7 cabeças. Basta que ela seja diagnosticada o quanto antes e que nós possamos abraçar essa causa para que a criança tenha uma vida plena e feliz, não é mesmo? Gianine Zambonini, bom dia, Mato Grosso.